Oi, gente! Esse é o ArchiCast 121, meu nome é Adilson, e hoje a gente vai falar de uma tendência forte na prática da arquitetura, que é o uso de containers como solução de projeto. Normalmente associados ao transporte de mercadorias, a adaptação desse objeto para espaços de convívio tem muito a ver com a sua característica modular, suas dimensões e também estética industrial que carrega, agradando a boa parte do público e dos arquitetos. Mas as vantagens do container vão além. Ele é considerado uma construção sustentável pelo reaproveitamento de peças existentes, deixando a obra mais limpa, mais rápida, com baixo custo e ainda permitindo a mobilidade do objeto depois de construído. Mas nem tudo são flores. Vários cuidados precisam ser tomados na sua reutilização e nem todos os usos podem ser adaptados a eles. Mas, para conversar melhor sobre arquitetura em container, a gente tem dois convidados aqui. Primeiro é o arquiteto Daniel Assuani, especialista em residências feitas em container, tendo um desses projetos elegíveis ao prêmio Building of the Year de 2020 e selecionado como um dos 50 melhores projetos residenciais de 2019, ambos do site ArchDaily. Boa noite, Daniel. Obrigado pela sua presença aqui. Espero que você goste de conversar com a gente também. Boa noite, Adilson. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Tá também com a gente o arquiteto Vitor Cacheiro, especialista em projetos comerciais e residenciais, e já participou aqui de uns 3 ou 4 episódios com a gente, que praticamente é do time aqui. Boa noite, Vitor. Tudo bom, cara? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que tá aí? Tudo certo, cara. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Vai ser um prazer. E tá aqui para conversar com os dois, nosso time. Lili, boa noite. Boa noite, Adilson, Vitor, Rafa e Daniel. Obrigada aí pela presença de todos. Vamos que vamos. E o Rafa também. Fala, Rafa, tudo bom? Fala aí, galera. Vamos que vamos. Boa noite. Isso aí. Então a gente vai agora para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Beleza, tudo jóia. Bom, Rafa, como é que essa galera faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto para contato@archicast.com e também nas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente está sempre lá respondendo para vocês, anotando dicas, comentários, recadinhos. Bom, se você não quiser ouvir os comentários e recadinhos, é só pular para 4 minutos e 20 segundos. Bom, Rafa, a gente teve uma repercussão boa de curtidas no Instagram a respeito do episódio sobre arquitetura e cinema Parasita, né? Pois é, cara, foi um episódio super legal, assim. Eu não participei desse episódio, mas foi bem bacana. Acho que esses episódios que saem um pouquinho das discussões mais do dia a dia, de trabalho, e abrem para outros campos, para as artes, para discussões um pouco mais filosóficas e um pouco sobre nossa vida, as questões da cidade, da arquitetura, acho que são temas que a galera gosta bastante, né? Bom, vou dar um alô então para quem curtiu a nossa postagem lá do episódio sobre Parasita. Vou dar um alô então para João Ramiro, Angelina Cavalcante, Eduardo Andrei, Larissa Andrade, Laura Rocha, Dayana Bovo, Ian Okada, Stefano Vieira, Luísa Rodrigues, Lari Lopes, Luísa Reis, Juliana Varejão, Gabriel Felizali, Marlise Queiroz, Ana Flávia, Marcos Paulo, Bianca Andrade, Tarcísio Oliveira, Thiago Lopes, Yuri Henrique, acho que espero que tenha falado certo, Bruna Bassoa, Vitória Ribeiro, Renan Secati, Thaís Senen, Yasmin Lemos e várias outras pessoas que curtiram. Muito obrigado, vocês que curtem e compartilham também nas redes de vocês. E não deixem de mandar mensagem pra gente, pra fazer algum comentário sobre o episódio que escutaram. A gente vai adorar ler aqui nos comentários os e-mails e recadinhos de vocês. Certo, Rafa? Isso aí. Bom, vamos deixar eles ouvirem então o episódio de hoje sobre container, né? Pois é, não é um episódio de tecnologia, mas tem muita informação lá dentro, bem bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. E escutem até o final que tem umas bobeirinhas que a gente acaba falando lá e muita piada do Rafa. Vixe, Mari. Isso aí, galera. A gente volta então daqui a uma semana, Rafa? Isso aí, daqui a uma semana, com novidades. Então a gente se fala e até mais. Valeu! A gente podia falar um pouco de como é que surgiu a ideia de utilizar o container como arquitetura. Eu não sei se a gente vai chegar num consenso aqui de, a primeira vez foi dessa maneira, né? Mas eu sei que o que eu tava lendo é que essa ideia surgiu com vagões de trem no final do século XIX, início do século XX, lá na Inglaterra. Mas, assim, a ideia de utilizar o container mesmo, eu acho que ele vem da década de 90, lá na Inglaterra. Eu não sei se o Daniel conhece essa história e consegue contar um pouco disso pra gente. A história da arquitetura em container, ela é interessante, porque
Inicialmente se usava o container, pelo que eu li e pude estudar a respeito, se usava o container como abrigo quando tinha guerras e algo meio que improvisado, né? Mas realmente, como você disse, foi a partir da década de 90 que começou-se a tirar partido, né, do container para arquitetura contemporânea, e um dos grandes destaques aí que veio à tona foi o Container City em Londres. Foi o primeiro projeto aí com mais notoriedade, que é todo em container, né? Um conjunto residencial em Londres todo feito em container, né? No final da década de 90, já ficando pronto ali a partir do começo dos anos 2000. Mas ao certo, assim, com certeza teve outras construções legais que tiraram partido aí do container anteriores, mas com notoriedade foi a partir dessa aí, pelo que eu tenho de informação. Vitor, parece que você já também mexeu com um projeto em container, né? Você também teve um pouco de contato com esse tipo de projeto. Então, lá no escritório a gente já trabalhou em alguns projetos, né? Pensando muito nessa modulação. Era até um projeto antigo, assim, do escritório, que a princípio ia ser de container, aí passou para steel frame, aí depois voltou a ideia de trabalharmos em container. Nesse decorrer do tempo, a gente acabou fazendo alguns projetos comerciais, né? Pub e tudo mais. E é surpreendente mesmo como que a gente trabalha de forma, assim, muito funcional, tudo facilitado, logística, a parte estrutural, até as instalações, as montagens, é tudo muito, muito limpo, né? Tudo muito funcional. Então, assim, a gente tem uma experiência interessante nessa área aí. Legal essa referência que o Daniel passou, né? É interessante quando um projeto vem e muda drasticamente a percepção das pessoas em relação ao material, vamos dizer assim, a matéria-prima, né? Isso causa aí uma nova corrente, né? Então, assim, eu vejo hoje a arquitetura em container mesmo como uma corrente muito específica do trabalho em arquitetura, né? Ela ganhou um volume, um destaque impulsionado ainda mais pela questão da sustentabilidade, da questão do reuso. Se a gente parar para pensar nas oportunidades, é até relativamente pouco divulgada ainda, né? A implementação desses tipos de projetos no Brasil, né? Como é que, Daniel, você vê esse cenário aí? Você que é um cara, um precursor, vamos dizer assim, dessas aplicações, dessas utilizações, você ainda vê como um campo ainda para ampliar ou você acha que isso já está chegando numa saturação? Como é que é a sua visão da utilização do container? Concordo plenamente com você. A construção em container, ela ganhou mais notoriedade nos últimos anos, né? Principalmente nos últimos 3, 4 anos aí aqui no Brasil. Lá fora já tem um pouco mais de tempo, né? A partir dos anos 2000 isso já vem se difundindo. Então no Brasil a gente ainda tem bastante campo a explorar e bastante a aprender também com esse tipo de construção, porque, como vocês disseram aí no começo, nem tudo são flores, tem várias peculiaridades aí que a gente precisa estar atento na construção em container para que fique legal e que seja durável e respeitando aí todas as normas e tudo que faz a construção ficar em sua real motivação principal, né, que é a questão da sustentabilidade e o reuso. O que a gente chama de container é um tipo só de container que se usa, assim, há vários tipos. Como é que é isso, assim? O que a gente realmente denomina ali como container, assim, e se há alguns mais aptos do que outros para a construção civil, né? O que a gente entende como a construção em container, né, o que o pessoal chama de shipping containers, né, que são os containers marítimos utilizados para transporte de mercadorias, né? São aquelas caixas de aço reforçado criadas especificamente para transporte de tudo que é tipo de material e mercadoria em alto mar. Então é um container feito em aço cortem, não é um aço comum, e ele é totalmente estruturado e reforçado para poder ser empilhado e para aguentar maresia, né? Para ficar em alto mar mesmo. Então, a gente tem outros tipos de container, por exemplo, o container que se usa para guardar material na construção civil é totalmente diferente do container marítimo. Ele é bem mais simples, com aço comum, é outro material. Agora, o que a gente usa para construção civil, né, o que a gente está aproveitando para utilizar na construção civil é o container marítimo, e ele tem praticamente duas modulações, né? A medida padrão dele tem o de 20 pés e o de 40 pés. O de 20 pés ele tem 6,06 metros de comprimento por 2,44 de largura e 2,59 ou 2,89 de altura. E aí o que vai mudar para o de 40 pés é só o comprimento mesmo, ele vai ter 12 metros e 20 pela mesma largura e altura. Então a gente tem praticamente dois tipos de container marítimo para utilizar. Claro que tem um menorzinho que é o de 10 pés, só que é muito raro de encontrar, então
praticamente não se usa ele. Ele é uma estrutura forte, né? Eu lembro quando a gente foi fazer uma obra em container, no corte, né, a gente já vê que é uma estrutura diferente realmente. A gente consegue trabalhar de várias formas, né? A gente, assim, pesquisou também muitos projetos, você vê que tem os balanços que são possíveis de fazer, né, no empilhamento. Dá uma quantidade grande, assim, de possibilidades de trabalhar. Agora, Vitor, o Daniel é um pouco mais especializado, né, em fazer esse tipo de projeto, mas assim, quando você começou a fazer esse tipo de projeto, você teve alguma preocupação inicial, assim? Ou alguma preocupação principal, assim? O projeto que a gente estava desenvolvendo, um deles lá, vamos botar como exemplo, ele tinha alguns vãos que a nossa preocupação era justamente essa. O corte da chapa, né? Porque você tem a estrutura principal, mas você tem as paredes, né? Que são as chapas, aquelas trapezoidais e tal. Nossa preocupação maior foi justamente essa, assim, se no corte, se enfraquecer a estrutura, assim, a nossa sorte nesse projeto específico foi que ele era térreo, né? Então, assim, não tinha grande preocupação. A principal preocupação foi essa, se ele ia diminuir a resistência, enfim. Mas, assim, correu tudo bem, a gente fez as aberturas de acordo, então não teve problema nenhum. Mas outra coisa que aparece muito também é em relação às instalações, né? Então você tem que pensar muito antes, direitinho, onde você quer os pontos e tal, porque você vai acabar fechando ali, né? Como é construção seca mesmo, né? Um drywall. Então, passa por baixo do container, então para ter acesso depois, dependendo do local que ele está instalado, fica mais complicado. Voltando à questão da modulação, que o Daniel falou, né, das duas modulações principais, né, tem também a questão da altura, né, que tem os standards, né, que ele tem uma altura, Daniel me corrige se eu tiver errado, 2,60 mais ou menos, né, de altura no standard, e 2,90 no high cub, que tem vamos chamar assim, o pé direito um pouquinho maior, que dá um pouco mais de facilidade na utilização do container. Isso que o Vitor falou, dessa preocupação do corte, ela é muito importante, porque ele foi concebido para ser fechado, porque ele é um container marítimo de transporte de longas distâncias, né? Então, quando você tira a característica inicial, você tem que reestruturar dependendo da longitudinalidade do corte, né? Então, tem uma série de questões que o projeto tem que vir adaptando. Então, assim, em termos de modulação, ele funciona bem nesse empilhamento, até na própria logística de obra, né? Por conta dos içamentos, porque ele já é preparado para isso, né? Para ser içado e tal. No entanto, é uma modulação que exige um alto grau de customização também, né, Daniel? Assim, os seus projetos dá pra ver bem que você customiza bem, você utiliza ele como matéria-prima, mas ele não é a essência só do projeto, né? Exatamente. Essa questão dos vãos, dos recortes, eu sempre indico aí e oriento o pessoal, arquitetos aí que vão projetar em container, a ter uma assessoria de um engenheiro estrutural, ou se tiver o conhecimento específico, joga no software também para ver essa questão das deformações. Porque a gente, pesquisando na internet, a gente consegue ver, o container aguenta 2/3 do tamanho dele para balanço ou alguma outra informação relacionada à estrutura. Mas cada recorte que você faz, assim como o Rafa falou, você perde um pouco da questão estrutural dele. Então é bom sempre ter esse acompanhamento do engenheiro ou de um software que possa te orientar aí para conseguir projetar sem problemas estruturais, inclusive no transporte, né? Que é a hora que você vai içar ele pelos 4 cantos, né? E a questão que o Rafa estava comentando, de tirar partido, dá para ter uma infinidade de opções de aberturas, recortes. É bastante legal essa questão do container, porque apesar dele ser os módulos aí com tamanho padrão, a gente consegue unir um container no outro, fazer aberturas grandes e deixar ele com uma cara bem legal, bem interessante. Aí cada projeto pode ter sua especificidade que deixa o projeto bem diferente também. Surgiu essa pergunta lá no nosso grupo, que é a Oficina do ArchiCast, e eu também tenho essa dúvida. Você pode empilhar de qualquer ponto de container para container, ou eles têm que ser sempre empilhado pelas extremidades? Porque eu sei que nas extremidades você tem ali uma barra de ferro mais robusta, né? Daí eu fiquei com essa dúvida também. Ou se, por exemplo, você pode empilhar o meio do container com outro meio do container. Então, você pode empilhar ele de várias formas, desde que você obedeça o limite estrutural dele, né? Então, nas extremidades, ele é super reforçado, ele é feito para ser empilhado nas extremidades. Então, você vai ter uma liberdade de empilhar mais unidades pelas extremidades, inclusive com recortes. Agora, quando você empilha ele pelo meio, você precisa primeiro fazer um suporte no meio dele, porque o meio dele é mais baixo do que as extremidades. Então, você vai estar apoiando num ponto mais baixo. Você precisa fazer esse calço ali, né? E aí ele vai sofrer a carga
naquele ponto maior, então você precisa tomar cuidado nas aberturas que vai ter embaixo desse ponto para ver se a estrutura está reforçada. Mas, no geral, nas extremidades você consegue empilhar até 6 unidades aí tranquilamente. Isso eu li, se tinha um limite de até 9, ou são 6, então? Eu acho que para transporte, eu já vi até 8, até 9. Para construção, assim, não existe norma, né? A gente ainda não tem uma norma específica de construção em container. Então, vai do número de recortes que ele tiver, dele estar apto a estrutura a aguentar a quantidade de andares que o projeto está propondo. Mas o que o pessoal geralmente faz quando tem mais andares, é possível você ter mais andares, é reforçar com viga I ou alguma outra estrutura metálica a partir de certo andar para você distribuir a carga melhor. Aí consegue até projetos bem mais altos. Os projetos em container são muito interessantes, né? Porque essa estrutura principal, às vezes você faz em viga I mesmo, não usando o próprio container como estrutura de empilhamento, mas assim, você faz a estrutura principal e vai encaixando os containers, né? Pelos andares acima, fazendo volumes na fachada e tudo mais. Então, vários projetos interessantes com container dessa forma, né? Isso que o Vitor falou é bacana, porque isso até meio que junta com aquela pergunta do suporte, né? Porque você imagina um paralelepípedo, né? Ele é mais reforçado nas arestas, né? Então as arestas é mais reforçado. No entanto, quando você também aplica ele para um outro uso, inevitavelmente você vai ter um sistema de esgotamento sanitário, alguma coisa que você vai precisar de uma dimensão maior na base. E aí ou você vai ter que fazer um apoio, ou você vai ter que fazer uma estrutura independente, né? É de fato mesmo assim, existe uma arquitetura e o container ele pode ser um dispositivo dessa arquitetura, não necessariamente a arquitetura precisa ser só em container, né? E eu achei interessante da fala do Daniel da normatização, né? Não se tem essa normatização, isso realmente é uma dúvida, né? Até mesmo com relação ao tratamento do container, né? E a gente teve recentemente aquele incidente lá no CT do Flamengo, né? Que eu não sei se eram containers marítimos, eu confesso que depois a gente tem que até que olhar aqui para não dar informação errada, mas lá no caso foi um exemplo de um total despreparo da utilização do sistema, né? Problema de instalações elétricas, é uma soma de problemas, né? Pode até arranhar a imagem da construção em container, mas é porque foi uma aplicação totalmente assim equivocada, né? E o fato de não existir normatização não acende uma luz aí, Daniel, de repente assim, para quem trabalha com isso, correr atrás dessa normatização? Existe algum processo acontecendo nesse sentido, você sabe? Referente ao incidente lá do Ninho do Urubu, realmente não eram containers marítimos, tá? Eram módulos fabricados independentes que utilizavam um isolante térmico inapropriado, né? Que era totalmente tóxico. Realmente a gente precisa muito dessa normatização para poder ter as diretrizes de trabalho e uma padronização também de elementos, de materiais, né? Porque construção em container, uma pessoa pode ter uma referência totalmente positiva e outra totalmente negativa, né? E hoje o que a gente tem? A gente tem normas de cada prefeitura tem uma norma específica, a gente não tem nenhum regulamento nacional a respeito. E são poucas as prefeituras que têm essa norma específica para container, né? A gente ainda está carente dessa normatização de algo do tipo. E arrisco a dizer que essa normatização às vezes pode vir até para evitar o uso do container, né? Porque também pode existir uma pressão aí da indústria, por exemplo, de outros materiais, porque o container de fato ele bem utilizado, bem trabalhado, você consegue construir, né, conjuntos residenciais, conjuntos, né, de, sei lá, moradias estudantis de uma maneira muito ágil, né? E que seria um novo panorama para a construção civil. Como a gente também não tem essa força de produtividade no Brasil, parece que também não há um interesse também de quem quer jogar contra, né, de bloquear, então há uma certa liberdade, de certa forma, né, assim. Você já teve alguma restrição para trabalhar com container, assim, por questão de aprovação, alguma coisa nesse sentido, ou isso nunca atrapalhou? O que a gente tem de mais restrito hoje para o uso do container são regulamentos internos de condomínios fechados. Às vezes a pessoa quer construir em container ou que seja uma construção mista e no regulamento do condomínio já proíbe esse tipo de uso. Então, quem estiver comprando um lote aí pensando em construir em container, se for dentro de condomínio, tem que dar uma olhada aí no regulamento, porque alguns não permitem. E não só a construção em container, qualquer tipo de construção modular, ou modular, às vezes até pré-fabricada, né, que tem uma diferença, mas alguns interpretam que o container pode ser uma construção pré-fabricada e quando tem esse item acaba sendo um impeditivo. Então vale a pena ver certinho cada regulamento. E quando isso acontece com a gente é mais nesse sentido. Agora, questão de prefeitura, nunca tivemos problema não.
Esse lance de regra de condomínio para certos tipos de construção, de certa forma, é muito atraso, né? Porque as coisas vão se modernizando, os sistemas construtivos vão melhorando ou ficando... Enfim, tudo evolui, né? A gente tem vários tipos de construção, vários modelos, e você fica restrito sempre ao convencional, né? Dessas regras, porque são as regras que eles conseguem dominar, assim, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, container, provavelmente eles vão ter que estudar para poder liberar uma obra ou não. Então, assim, eu acho que o que vem aprimorando, vem mudando, e vai gerar aí vamos dizer, por parte de quem está fiscalizando, um estudo, eu acho que é mais cômodo ficar na alvenaria do que evoluir, né? Agora, eu fiquei pensando também que condomínio tem uma legislação própria porque é um lote só, né? Assim, ou seja, são cotas, né, ideais ali de terrenos e tal que as pessoas dividem, e lá dentro, como num condomínio vertical, você pode estipular os direitos e deveres lá dos condôminos e tal. Eu não sei se é nesse sentido que o Daniel estava falando, né? Mas eu entendo um pouco dessa forma, e às vezes ser algo relativo a quase um preconceito, talvez, com o perfil da construção, né, do que outras coisas, não sei. Porque às vezes os condomínios também estabelecem diretrizes mais relativas às questões formais e de linguagem mesmo, né? Mas o fato é que o container por si só tem uma imagem forte, né, relacionada a uma linguagem mais industrial, assim, que eu acredito que, pelo menos num primeiro momento, tenha um público específico ou um nicho mais específico, né? E eu queria saber um pouco isso, assim, um pouco sobre os desafios na utilização do container, mas também nessa questão para qual perfil ele serve mais, se isso é algo que vocês percebem ou não. Se também as possibilidades compositivas hoje já são super exploradas ao ponto de superar, por exemplo, um pouco essa imagem mais atrelada a algo industrial, né? Assim, que tem uma pegada mais tecnológica ali, de alguma forma, né? O que vocês acham disso? E se isso teria a ver um pouco com essa questão de regras de condomínio não aceitarem, sei lá? Tem algumas formas de visualizar essa questão, porque a gente tem aquela pessoa que nunca entrou ou habitou uma casa diferente de alvenaria. Então, quando você toca numa parede de drywall ou de compensado de madeira, a pessoa acaba, nossa, mas isso é frágil, isso é estranho, quando eu ando o piso tem uma leve vibração. E tem gente que realmente não se adapta a isso. Você precisa ter a noção de que morar no container é diferente do que uma casa de alvenaria, uma casa convencional. Você tem, primeiramente, essa limitação lateral, né? Quando você não une um ou mais de um módulo. E a questão dos materiais internos. Não faz sentido você construir em container e fazer paredes de tijolo dentro. A gente precisa mostrar para a pessoa que tem essa abertura para conhecer o sistema construtivo de que alguns itens de alvenaria você não vai ter no container. Mas outros itens você vai ter que não são possíveis em alvenaria, talvez tão facilmente assim, né? Como aberturas no teto, vãos livres de grandes proporções, alguns balanços aí com uma estrutura mais leve. Tem essa questão da pessoa que está apegada à alvenaria, né? Que não consegue se adaptar ao container. Mas o público, hoje em dia, a maioria dele que busca esse tipo de construção, já está ciente de como que já entrou numa construção em container e gostou do estilo, da própria pegada industrial, mesmo que ele seja às vezes parcialmente revestido, já tem essa visão de como que é o sistema construtivo e entende que ele não é uma construção em alvenaria, né? Isso que é o principal. O Daniel comentou, né, a respeito da sensação de ficar num container, de que o container é completamente maleável. Eu estava fazendo pesquisa a respeito desse tipo de construção, estava falando na parte construtiva de que você tem que pensar que o container meio que vai mexer toda hora e vai responder à dilatação e ao frio e ao calor diferente de uma obra de alvenaria, né? Essa vibração que o container tem e o material que é diferente, é interessante que a gente deve pensar mesmo, né? E eu não tinha parado para perceber o ponto de vista do usuário, né? O ponto de vista do arquiteto, assim, beleza, a gente tem que saber, então, que tem a dilatação, que tem a compressão, mas esse aspecto do morar dentro, né, de sentir isso, perceber essas coisas é interessante. Isso é legal que você tá falando, que diz respeito a um componente que às vezes a gente esquece, né, que é da experiência sensorial do espaço, né? Isso pode ser uma coisa interessante para ser trabalhada, bacana, realmente eu não tinha pensado por esse aspecto. E queria responder a pergunta da Lili também, né, sobre a questão do condomínio. Eu acho que é um pouco de meio que estupidez mesmo
desses estatutos, sabe por quê? Os condomínios da nossa cidade, que foram feitos todos mais ou menos na década de 80, 90. E aí tem alguns estatutos aqui que proíbem construções com laje impermeabilizada, porque na época vigoravam os projetos de arquitetura da revista Arquitetura em Construção, que era telhados coloniais, etc e tal. Uma bobagem. Aí vai lá um cara, faz uma casa com linguagem moderna, bacanérrima, aí vai todo mundo querendo aquela linguagem, aí eles têm que refazer o estatuto. É muito fácil refazer um estatuto de condomínio, né? Então, assim, eu acho que é mesmo por um desconhecimento mesmo das potencialidades do material, né? E aí hoje, agora você vai dar uma volta em condomínios da cidade, todos eles são com laje impermeabilizada, telhado embutido, que era proibido assim quando eles fizeram o condomínio. É falta mesmo de percepção, aquilo que o Vitor falou da tecnologia, né? Daqui a pouco a gente vai ver vários containers em condomínio, né? Sobrepondo a laje impermeabilizada, ou seja, vai evoluindo o negócio. Mas eu acho que tem que esperar uns 30 anos ainda, né, Vitor? Não, com certeza. Daqui a pouco vai estar proibido telhado colonial, né? Condomínio aqui novo, proibido telhado colonial. Eu acho interessante, às vezes, compartilhar essa experiência que eu moro num condomínio e minha casa é de container. E eu tive problemas para aprovar esse projeto aqui. No estatuto fala que construções pré-fabricadas não são permitidas por questões estéticas. E aí eles entram na questão de casas de madeira e casas de pré-moldado de concreto. Mas hoje a gente tem vários tipos de construções pré-fabricadas. Você pode até considerar o steel frame uma delas e o próprio arquitetura em container, que não tem problema nenhum. Você pode fazer feio ou bonito, né? Ou com uma estética legal ou não. Então, assim, ao mesmo tempo que as casas em alvenaria também. Você não é preso ao sistema construtivo, não é isso que vai fazer a sua casa ficar legal, né? É algo que realmente não faz sentido. Você pega o container e você modula ele, faz 2 pavimentos, faz linear, faz do jeito que quiser, né? Não tem como você amarrar uma padronização de condomínio em cima do sistema construtivo, né? O que não faz sentido é o condomínio. Mas sabe o que é? Agora a gente tá falando sem querer estender o assunto, mas estendendo, porque quem geralmente entrega o estatuto é o loteador. E o loteador tá preocupado que o lote dele não desvalorize, porque ele vai ter um estoque de lote para ele. E essa estética pré-fabricado associa-se a uma estética de uma construção mais popular e tal, naquela época, né? E as pessoas tinham medo de que se surgisse um monte de construção pré-fabricada e modulada, ia desvalorizar o condomínio. Então, na verdade, a preocupação é essa, não é a preocupação estética, ela é financeira mesmo. O que passa por uma questão estética muitas vezes, né? Também. Não pode negar isso. Interessante, assim, disso tudo que a gente falou também, as pessoas que buscam, né, esse sistema construtivo para morar, devem ser pessoas muito, assim, fora da caixa, realmente, né? Elas querem fora da caixa e dentro do container. Fora da caixa. Porque a pessoa que já vai buscar esse sistema construtivo, ela já tá buscando algo diferente, então ela sabe que ela vai ter uma certa resistência, até, por exemplo, que seja num condomínio ou um lote comum. Então, assim, deve ser até um perfil de cliente interessante, né, de trabalhar, porque tá te dando possibilidades diferentes, né? Sim, totalmente. O cliente que já vem com a ideia da construção em container, ele realmente não é um cliente convencional. Ele já sabe como que é o sistema construtivo e tem ideias que eles já falam, eu preciso disso no meu projeto, e é algo totalmente diferente do tradicional. Inclusive, às vezes, o terreno dele é totalmente diferente, é totalmente inclinado, ou no meio do nada, no meio de onde não chega nem energia elétrica direito. É o cara que gosta mesmo da sustentabilidade, da autossuficiência também energética. É bem legal de trabalhar com esse tipo de perfil. Assim como a gente constrói, né, casa em alvenaria, a gente mais ou menos tende a escolher não só o mesmo modo de se fazer, mas também algumas tecnicalidades para se utilizar com container. Eu sei que, por exemplo, para revestimentos internos, você costuma escolher alguns materiais, ou, por exemplo, ter o cuidado de, para revestimentos externos, fazer com um tipo de técnica. A gente, de repente, pode abordar um pouco isso, né? A gente tem a parte da concepção, imagino eu, que deve ser das coisas mais divertidas, assim, você modular como se você estivesse montando um Lego, né? É um pouco da brincadeira que eu fazia na infância, assim. Mas, assim, essa parte dos cuidados técnicos, a gente pode, de repente, falar que alguns são mais comuns, assim? Então, a questão dos materiais, a gente vai partir aí para os materiais de construção a seco, né? No geral, internamente, paredes de drywall, ou até mesmo de compensado naval, OSB, né? Todas de madeira, com isolamento térmico e acústico, né? E o piso pode ser um piso convencional, cerâmico, porcelanato, ou o próprio piso original do container, que é feito de madeira naval.
A gente consegue invernizar ele e dar uma aparência bem legal também, aproveitando aí a originalidade do container, fica bem legal. Ele só fica ruim de trabalhar quando você tem containers um do lado do outro, né, interligando, que aí você tem a parte metálica com um nível um pouco mais alto e você tem esse degrauzinho, né. Mas quando você tem um módulo só de container, usar madeira naval fica excelente. E no mais, assim, outros materiais de construção a seco que se pode utilizar, né? Mas, assim, uma variedade enorme de revestimentos. Já fiz projetos com madeira de demolição interna também, como revestimento interno. Outros com o próprio aço do container aparente, se você tem uma proteção térmica por fora, dá para ter várias possibilidades. O container em si, ele é preparado para receber esses materiais, assim, uma vez que ele é reaproveitado, assim, é preciso fazer grandes adaptações nessa estrutura primária ali dele, né? Ou não? Essa relação de compatibilidade, né, do material do aço cortem com os demais materiais ali é algo administrável, assim, já na obra, né? Sim, ele aceita bem esse casamento com os revestimentos internos, né? Porque a gente não encosta na chapa de aço cortem, né? No máximo aí para unir os perfis de drywall com a estrutura dele. Com a questão da dilatação, a gente não tem muito problema com esse tipo de material, não. Ele aceita super bem. É claro, ele não foi feito para isso, né? Ele foi feito para ser um equipamento de transporte, mas como a estrutura dele é bem robusta, né? Bem resistente, ele consegue ter essas adaptações sem perder a sua estruturabilidade, né? Uma coisa interessante é que ele é feito para durar um determinado tempo para o uso do transporte, né? Ele tem uma durabilidade restrita. Se não me engano, são 7 anos, Daniel, sabe exatamente isso ou é mais? É que funciona assim, os containers são utilizados para transporte e tem as empresas que fazem a locação deles para ser utilizado como transporte. Então, assim como você, quando aluga um carro, você quer um carro novo, a empresa que está alocando os containers quer sempre transportar em containers novos. Então, depois de 10 ou até às vezes contratos de 15 anos, eles vão para os depósitos, né, para a empresa receber os containers novos, mas não que eles não estejam próprios ou que eles já não podem mais ser utilizados. Eles estão com a estrutura boa, é que às vezes o container ele vai acabar amassando, né, vai sofrendo avarias com o tempo assim, e acaba que vai ficando feio. Mas ele está totalmente estruturado ainda e apto a continuar utilizando. E aí que a gente entra, né? Pega nesses depósitos, né, de containers e acaba comprando para utilizar na construção civil. Mas a durabilidade do container marítimo é superior a 100 anos aí, pelo tipo de material que ele é feito, né? O aço cortem é até 4 vezes mais resistente do que o aço convencional, ainda mais na espessura da chapa do container marítimo. Então a questão da durabilidade dele é bem longa. Essa questão da média de uso é muito mais relativa ao mercado, né? O quanto que o mercado, o quanto que esse carro, vamos dizer assim, pode ficar rodando, e quanto que esse container vai ficar rodando de forma eficiente, né? Isso, enquanto outra empresa aluga containers e renova a frota a cada 8 anos, a outra empresa não vai querer renovar a cada 15 anos pelo mesmo valor, né? É interessante que você sempre vai ter a matéria-prima, né? Porque não vão deixar de fazer esse transporte, então vai ter sempre container chegando, né? Vamos dizer, no pátio, os containers parados, teoricamente, para reuso, né? Então, se eu for pensar assim a longo prazo, em questão de matéria-prima, a gente vai estar bem servido, né? Exato, exatamente. A não ser que a procura seja muito alta, né? E que a gente fique com falta de containers. Espera até sair episódio, cara. Esse episódio aqui, você vai... Gente, eu tô brincando. Mas, voltando nessa questão aí, até para fazer um gancho com algumas perguntas que os ouvintes fizeram, né? O Leandro Amorim perguntou como é que é feita essa limpeza inicial, né? Para quando o container chega, você faz a aquisição, que tipo de tratamento você faz inicialmente? É bem importante essa parte, né? E até, inclusive, deveria estar numa possível normatização, né, de utilização dos containers. Precisa ter muita responsabilidade quando se compra um container. Você precisa ter a certeza de que ele não possui nenhum resíduo tóxico ou químico ou radioativo, né? Porque ele transportou tudo que é tipo de material na sua vida útil ali durante os transportes. Claro que os contratos eles proíbem esse tipo de transporte, mas é sempre bom checar
com laudos químicos feitos por engenheiros químicos, né, especializados. Eles vão até os containers, fazem uma vistoria com os aparelhos específicos para medir se não tem nenhum material impregnado ali que vai causar algum dano à própria estrutura ou à saúde dos habitantes. É essencial quando você compra um container que ele tenha esse laudo de habitabilidade, né, assinado por um engenheiro químico, e que ele tenha passado por essa lavagem química, né? São produtos extremamente eficientes aí e fortes para remover qualquer tipo de resíduo, de óleo, de algo que esteja impregnado, né? Eu não sei exatamente quais são o mix de produtos que se utiliza, mas nos portos tem empresas que fazem esse tipo de lavagem com jato, que retiram todas as impurezas aí do container, e aí depois o laudo químico também, que é essencial para garantir que você possa utilizar o container para habitação. Uma dúvida que me veio à cabeça quando eu fiquei sabendo que o container é feito de aço cortem. Essa parede de aço cortem não é aquele aço cortem que a gente utiliza em obra arquitetônica, que depois de um tempo fica com aquela oxidação bonita, né? Eles recebem outro tratamento que fica de outra maneira, né, Daniel? Ele é feito em aço cortem justamente pela durabilidade. O aço cortem é muito mais forte que um aço convencional. E aí ele recebe o tratamento de pintura para não sofrer a oxidação, né? Mas se você remover todas as camadas de pintura e fundos e tratamentos, ele vai ficar com aquela aparência do aço cortem que todo mundo adora na arquitetura e que dura séculos aí em praças públicas e não se decompõe, né? Porque é um aço feito para resistir à corrosão aí e até ficar bonito. Pergunta muito específica. Financeiramente vale a pena? É relativo essa questão, porque envolve vários fatores, né? Primeiro que é difícil você comparar uma construção em container com uma construção em alvenaria, só por metragem quadrada. Acho que não é por aí. Você tem outros apelos estéticos e sustentáveis por trás. Outra que é variável, o preço do container, porque hoje em dia está um pouco até caro por causa do dólar. O container ele é vendido em dólar. Então teve um aumento bem alto aí nos últimos tempos. Mas você fazendo, por exemplo, utilizando ele de uma forma que se otimize a construção e pela modularidade, pela rapidez da execução, você consegue economizar às vezes até 30%, aí sim comparando com uma obra em alvenaria, né? Essa questão do custo é relativo de cada projeto, cada nível de acabamento, cada especificidade. Apesar de ser um tipo de construção modular, a gente não está falando de uma produção em série, né? Seria diferente, aí sim seria algo que daria para baratear bastante, mas hoje a gente não tem algo do tipo no Brasil. Mas é possível sim fazer projetos baratos e bem legais em container. Porque vai depender muito do que você vai fazer, né? Por exemplo, se você precisa, sei lá, montar uma lanchonete ou uma loja, que, por exemplo, quanto mais rápido você montar, menos dinheiro você perde, mais dinheiro você ganha, né? Colocando a sua loja ali para trabalhar, pode ser uma diferença, né? Ou enquanto, por exemplo, numa residência, você tem que ter mais esmero com o acabamento e tudo mais, né? Com o seu projeto de container era um projeto comercial, né, Vitor? Isso, é. E tinha essa questão também, quanto mais rápido você entregar, o retorno financeiro vinha mais rápido? De forma geral, os projetos comerciais têm esse lado, né? A pessoa geralmente já tem um ponto, já está pagando aluguel e quanto antes você terminar uma obra, ele começa a faturar mais cedo. Então, de forma geral, essa pressão já existe normalmente. E claro que no container, como foi usado o container, isso antecipou um pouco mais, né? Porque ele foi feito no galpão e foi levado com um caminhão, né? Até o local. Chegou lá, foi basicamente instalar os pontos que já estavam previstos, fazer as conexões e o container praticamente pronto para ser usado. Então, assim, nesse ponto é muito interessante mesmo a questão da rapidez. Mas, assim, voltando a falar um pouco do que o Daniel falou, é curioso, porque, assim, é um sistema construtivo modular, teoricamente pré-fabricado, mas que você tem que trabalhar na customização dele para o cliente, ou seja, uma coisa é meio antagônica à outra, né? Você tá falando de produção em série, acaba que é um módulo que você tem que customizar, né? É engraçado. Assim. É legal isso que o Vitor falou, porque quando se pensa no container, se pensa essencialmente na modulação, mas acho que o caráter da reciclagem é muito mais forte, né? Porque você está reciclando um produto, e aí todo o processo de reciclagem requer um novo trabalho em cima, né? Esse bate-papo aqui tá levando para essa reflexão, assim, né? De repente a questão não é a modulação em si, mas é a reciclagem e o aproveitamento, né? Que se aproveita muita coisa, né?
Eu acho bacana, assim, esteticamente, você tem uma casa em container. Eu vi o site dos projetos do Daniel, fiquei embasbacado, assim, são muito legais. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, assim, eu tava vendo na internet um vídeo sobre construção em container, e a moça mostrou, assim, o resíduo de obra que ela tem, cara, é menor do que se eu estivesse fazendo uma mudança de um lugar para outro aqui, eu sobrara muito mais tralha na minha mudança do que sobra na obra, assim, eu fiquei muito impressionado positivamente. Não, exatamente. E essas coisas às vezes não são contabilizadas, né, em relação a uma obra convencional, né, prejuízo de material que você tem numa obra convencional. A obra em container e praticamente todas as obras a seco, construção modular, ela te dá uma limpeza na obra muito legal. Você consegue trabalhar num ambiente mais saudável, né, o pessoal que está trabalhando na obra. Muito legal até para o planeta, né, para a questão que a gente vive hoje em dia. É bem importante a gente pensar na reciclabilidade e no mínimo de resíduo, né, gerado. E é legal também que alguns resíduos gerados viram outras coisas na própria obra, né? Por exemplo, aconteceu com a gente, você faz um corte de um vão, essa chapa, vamos dizer assim, pedaço, né, de aço virou porta de correr, por exemplo, para um outro vão. Então, assim, tem os reusos próprios também da construção, né? Não só como conceito de reuso do container, como, né, uma questão sustentável, mas até na própria construção você utiliza as próprias peças ali, né? Exato. O próprio material do container você praticamente utiliza todo ele, mesmo que você recorte, você acaba utilizando aquela parte que foi recortada para fazer portas ou coberturas, tem várias possibilidades, até portões. Fiquei curiosa, assim, vocês dois que trabalham com isso, há alguma tipologia de edifício que sai mais, que tem mais demanda pelo container mesmo, né, como uma alternativa construtiva, assim, digo, em termos de função mesmo, né, comercial, residencial, sei lá. Quais vocês nunca fizeram e quais saem mais? É possível dizer ou não necessariamente? Olha, o público que procura o meu escritório é mais residencial, é mais pelo apelo sustentável, ecológico e estético residencial. Mas o que eu vejo no geral, assim, andando pelas cidades e principalmente as grandes cidades, é que o pessoal utiliza bastante para construção comercial, justamente pela questão da economia de tempo e dinheiro. Eu vejo bastante construção comercial em container, mas até o foco do meu escritório é mais residencial e algo mais personalizado, mais minucioso, assim, trabalho menos produção em série, mais voltado aí para cada projeto, cada situação. Até porque, é que nem o Vitor falou, é contraditório, né, a questão do container. Se a gente tiver produção em série, pode acabar a matéria-prima, né? Então o container ele acaba que é legal nessa proporção de ser exclusivo, de não ter tanta procura assim por esse material. Até porque, né, aumentando a procura, a tendência é aumentar o preço, né? Mas legal isso que você tá falando, porque uma das coisas que eu achei super bacana do seu trabalho também é esse uso pro residencial, porque de fato, né, o comercial que acaba sendo utilizado mais, assim, como estandes de venda, lanchonetes, lojas localizadas em posto, hambúrguer de milhões, né, que custa milhões de reais, usou, né, pra sua estética de branding, né? E realmente pro residencial é uma coisa bem artesanal mesmo, assim, né? É bem interessante essa visão da contradição. No nosso caso lá, por exemplo, como a gente estava uma época focado muito na arquitetura comercial, procuraram a gente para fazer alguns estudos e a gente chegou até a fazer um mini shopping de container, um terreno em elevação, assim. Ficou até interessante, porque você olhando assim a topografia subindo, você via aqueles vários volumes em containers, assim, com passarelas entre eles. Era para ser um projeto assim que tivesse vários usos, né? Lanchonete, enfim, lojas. Era um mix de usos, assim, né? Pertencente até a um posto de gasolina. Então, assim, tinham várias coisas acontecendo, né? Barbearia. Acabou não sendo construído, mas, assim, a concepção, o estudo inicial ficou bem interessante. Muitas vezes, assim, a gente precisa dos projetos complementares, né? O Daniel estava falando que muitas vezes é interessante um engenheiro que trabalhe na parte estrutural, né? Que já conheça, né? Como é que um container trabalha, essa questão do padrão, de limpeza e tudo mais. Mas, assim, para os complementares, né? Hidráulica, elétrica, até na parte de fundação, é necessário que o engenheiro saiba especificamente o que ele está fazendo, seja um engenheiro qualificado ou os engenheiros, assim, eles dão conta do que é necessário ali numa construção em container, Daniel? Olha, a parte elétrica e hidráulica não vai ter muita diferença não, no convencional. Assim, um detalhe importante é
a parte do esgoto, né? Você vai vir por baixo com os canos, furando o piso original do container, então tem que ter um conhecimento específico ali para driblar as vigas que travam esse piso do container, se precisar fazer algum reforço, tem que prestar atenção nesses detalhes, mas a parte de encanamento e elétrica é praticamente do mesmo sistema da construção a seco, né? Dentro dos perfis aí, seja de wood frame ou de drywall, e a parte de fundações, que é o mais legal, né? Que como é uma estrutura mais leve, você acaba economizando bastante nas fundações, porque você não precisa, em um terreno comum, de fundações profundas, basta sapatas rasas aí só nos apoios do container, são nas 4 extremidades, talvez mais umas 2 ali no meio do container para evitar a questão do excesso de vibração, mas você acaba economizando bastante nas fundações porque se utiliza muito menos concreto para algo que é bem mais leve do que a alvenaria. Agora, é como utilizar o container, por exemplo, na vertical também? Eu estou olhando aqui vários projetos, quando a gente está conversando, a gente vê empilhamento, mas não vê ele. Não sei se é uma bobagem isso que eu estou falando, se for, você corta, hein, Adilson? Eu fiquei pensando assim, por que não usar ele em pé? Sei lá, para fazer circulação, né? Não sei, fiquei viajando. Ou se use e eu não estou achando aqui. Não, é possível sim, Aline. Inclusive para caixa de escadas ou um elemento simplesmente para você ter uma elevação para a caixa d'água ou apelo estético. Tem várias finalidades. Você pode fazer, inclusive, uma parede de escalada dentro de um container na vertical. Então, ele dá para ser utilizado sim, ele não perde a estrutura, não. A Aline perguntou, nesse projeto que eu comentei do mini shopping, a gente tinha feito justamente a circulação, né, a escada, com um container inclinado, inclusive. Então ele ficou mais ou menos naquela inclinação da escada, né? E deu um efeito bem interessante, né? Vitor deu esse exemplo aí do projeto, mas quem circula ali pela Dutra, né? Falando da minha querida Guaratinguetá, passando ali por Roseira, tem o famoso posto Tamborideg ali, restaurante e tal, tem ali umas construções em container e tem uma... Eles falam que é um outlet, mas não é um outlet, porque as roupas custam caro, que o projeto tem, eles utilizam um container na vertical. Então quem estiver passando ali para ver o Clube dos 500, o projeto do Niemeyer ali, que tá dando uma polêmica, né? Não sei se vocês viram. Dá para ver ali em Roseira. Conhece Roseira, Daniel? Não conheço. É do lado ali de Guaratinguetá, Aparecida. Eu sou mais aqui do oeste de São Paulo. Do oeste, aqui, né? Cidade de Marília, região aqui do calorzão aqui. Agora, a gente podia falar também, assim, porque a gente tá falando aqui da construção, da entrega, né, pro cliente. Agora, tem um trabalho de pós-construído, assim, com os clientes? Há algum tipo de feedback que eles dão? Ou que vocês têm essa preocupação de ver se está tudo ok? Porque, assim, como é tudo pré-fabricado, né? E você tem essa novidade, né, que a gente comentou já, de uma sensação diferente de você ter a respeito do container, assim, eu queria saber se vocês têm essa preocupação também pós-obra. Assim. Olha, acho que nos nossos projetos os clientes acabam virando amigos, assim, e a gente acaba tendo esse relacionamento aí a longo prazo, e eles sempre dão feedback aí de como que tá a obra e tudo mais. E é interessante que é importante seguir as manutenções preventivas, né, para você evitar a questão de infiltração e checar, né, se está tudo ok, mas fora isso, o container tem a vida longa sendo bem executado, né, isso que é importante. Ele precisa ser bem executado, bem vedado, principalmente na questão das emendas entre um container e outro, né? Como a gente não tem norma, cada um faz de um jeito, mas a gente com o tempo, com a experiência, vai vendo qual que é a melhor forma de vedar para evitar problemas que sempre tem, né? Nos primeiros projetos acontecem problemas de falta de experiência, mas com o tempo a gente aprende quais que são as melhores formas de vedar e de unir os containers, e depois disso é só seguir as manutenções preventivas. Vitor, você tem alguma história a respeito aí do pós-obra, a respeito de container, de uma coisa que você não estava prevendo que aconteceu? Não, em relação à construção em container, não. Até porque, assim, o volume não foi tão grande, então não teve esse histórico. Mas uma coisa interessante que eu tava ouvindo o Daniel, tem essa questão termacústica, que é interessante, né? Pesquisando e tal. Aquela aplicação de espuma expansiva, né? Tudo bem que a gente provavelmente vai ser mais fácil fazer com lã de vidro, como o drywall tradicional. Mas tem aquela aplicação, acho que acontece mais talvez nos Estados Unidos, não sei, que você dá um jato de espuma expansiva, né, para isolar por dentro, para depois aplicar a parede, né, no caso as chapas. Não sei se você já teve essa experiência, Daniel, você já viu isso acontecer, como é que funciona isso aqui no Brasil? Assim? Então, tem várias formas, né, de isolar o container. O nosso material mais disponível no mercado é lã de vidro,
lã de rocha, né? Mas o que eu sempre falo é que cada projeto precisa ser tratado como único, então precisa ser estudada a posição solar e a incidência e as aberturas de cada um para você isolar corretamente cada projeto, porque é um desafio no container você isolar ele perfeitamente. Você precisa estudar bastante o seu próprio projeto, né? Porque às vezes não é nem por causa da parede do container, né? Que como é um aço, ele tende a esquentar. É mais às vezes por aberturas, né? E você não ter a proteção de beirais, esse tipo de coisa. Mas voltando aí ao assunto do tipo de isolamento, a questão do poliuretano eu acho meio complicado no Brasil, justamente pelo incidente lá do Ninho do Urubu, que foi esse material que era utilizado no isolamento das telhas, né, que eles utilizavam lá como parede dos containers. Então, hoje em dia, a gente até não comentou sobre isso, mas tem o container refrigerado, que é próprio para transporte de alimentos, que ele já vem com esse tipo de isolamento, mas ele é muito mais seguro porque ele tem uma chapa de inox, né, para proteger esse isolamento. Então ele não tem contato direto com tubulação de energia nem qualquer outra coisa. Então acho que esse é o mais adequado para utilizar com esse isolamento que já é de fábrica. Como no Brasil a gente não tem essa tradição do PU, né, do poliuretano, eu acho que não é o mais recomendado por aqui, mas a gente tem a lã de vidro, lã de rocha, que não propagam chamas, né, e isolam bem também. Agora, isso você está falando tanto para a parte térmica quanto acústica, né? A gente tem até a opção, né, de lã de PET, né? Mas me parece que a lã de PET, apesar de ser muito leve, ela não tem esse isolamento tão eficiente, né? Geralmente esses isolamentos térmicos são acústicos também, porque são bem espessos, mas assim, já de antemão orientando aí quem está nos ouvindo aí, pretende projetar em container, só uma camada de lã de vidro não resolve, tá? Você precisa, o principal do container para um isolamento efetivo é proteger as fachadas dele, seja com beirais, brises ou até mesmo tinta térmica que existe exterior. Existe um tipo de tinta térmica nanocerâmica que consegue proteger a superfície do container de esquentar, que isso que é o que faz esquentar, né, o container, porque uma vez que você esquenta a chapa externa, você precisa ter um isolante muito bom interno para bloquear esse calor de entrar. Então, uma dica é sempre pensar na proteção das fachadas, né, seja com brises ou com outro tipo de material, às vezes um revestimento ou áreas sombreadas. Existem várias formas disso, mas o isolamento interno, quando você não tem essa proteção, ele precisa ser muito bem estudado, as camadas, e tem até softwares que ajudam a calcular isso, que são essenciais para um bom conforto térmico. E por isso que às vezes o pessoal pergunta, container esquenta, eu já fui num que era quente, mas é porque às vezes não foi muito bem isolado, né? Tem esse tipo de coisa. Era uma hamburgueria, né? O cara tá fazendo esquentando a chapa, ele tá meio quente. Não, e tem vários projetos que não tem nenhum tipo de isolamento, né? Às vezes, até ele é projetado para ser utilizado só à noite, por exemplo, em bares, restaurantes. E aí a pessoa chega lá de dia e não consegue ficar dentro. Agora, em fachada sul, dá para deixar só a cortem do aço? Tipo, se for na fachada sul, se não receber sol diretamente. Sim. Só que as outras é bom você revestir, né? Com qualquer outro tipo de material. O revestir ou proteger com sombra. Sombra já é o principal, porque é que nem um carro. Você encosta nele no dia de sol, sua mão queima, principalmente se for uma cor escura, né? Um carro branco até não, você consegue até ficar com a mão em cima dele. Um carro preto, você encosta, sua mão queima. Só que se vir uma nuvem ali e tampar o sol, você encosta de novo, a chapa já tá fresca novamente. Então, é importante ele não receber o sol diretamente, né? E com relação à questão acústica, né, também a utilização de revestimentos que vão encapar esse container também. Quanto mais camadas aí, tipos de absorção diferente, né, ajudam também na proteção acústica, né? A parte acústica é até mais fácil de isolar do que a térmica, porque esse revestimento, por exemplo, a lã de vidro, a lã de rocha já funcionam super bem para a questão acústica. Você já não escuta barulho de chuva, por exemplo, dentro de um container só com isolamento de lã de vidro. Acho que o principal ponto é a questão térmica, que precisa às vezes criar mais camadas desse revestimento para você poder ter um isolamento bom. Importante assim ressaltar que, como eu disse antes, a gente precisa de uma normativa aí para padronização de revestimentos tanto térmicos e acústicos aí, mas que assim, para quem está pensando em
projetar em container. Todo arquiteto é apto a projetar em container, é só questão de saber entender melhor o material, visitar as obras que já são feitas nesse tipo de material para entender melhor como elas funcionam e o que poderia ser melhorado. Fico aí à disposição para quem tiver dúvidas aí a respeito também. A gente já tem um pouquinho de experiência, apesar de não muitos anos aí na prática, mas já conseguiu ter alguma experiência no assunto. E que, assim, o container ele é legal porque nos abre a possibilidade e o leque de soluções modulares, né? Nós, por exemplo, no nosso escritório, a gente não fica preso ao container nos projetos. A gente gosta de brincar com as estruturas, misturar um container com uma estrutura metálica, ou até mesmo com elementos naturais, pedra natural, até um pouco de alvenaria e outras soluções modulares, às vezes metálicas, madeira laminada cruzada também, que é bem interessante. A gente consegue brincar com materiais diferentes aí, aliando a estética e sem perder a questão sustentável também, né? Acho que é isso que é legal de se aprofundar e abrir o leque para outros tipos de soluções projetuais, né? Então, gente, vamos encerrando aqui com essas valiosas dicas do Daniel e do Vitor. Eu acho que o pessoal vai empolgar de fazer projeto em container aí. Tô empolgadíssimo, depois vi muita coisa aqui para esse papo. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, dentro da caixa. Ou dentro, né? Pensar fora para morar dentro. Então, a gente começa a nossa rodada de dicas de hoje. Eu vou primeiro chamar os nossos convidados. Daniel, você tá com a sua dica? Então, eu tenho uma recomendação, mas foge um pouco da construção em container. É interligado pela questão da viver com menos espaço, né? A questão das tiny houses hoje, que são microcasas. Tem um pessoal do YouTube que chama Pés Descalços, que fazem uns episódios legais porque eles construíram sua própria tiny house. E é um conceito legal de moradia porque é sobre rodas e é um conceito de morar com muito menos espaço do que o que a gente está acostumado. Ao meu ver, é uma tendência aí para o futuro pós-pandemia, digamos assim. Muito legal. Vitor, sua dica? Então, minha dica vai mais para o lado de uma orientação, né? Aquilo a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu acho interessante entender o container, né? O objeto container. Então, para quem vai construir, projetar, estou falando mais até para os próprios arquitetos, estudantes de arquitetura, é entender como que é a estrutura do container, né? Nele como um todo, né? As paredes, as quinas, por baixo, as vigas. Então, assim, conforme você vai desenvolvendo o projeto, você vai vendo onde você vai passar com a parte de instalações. Falando mais dessa parte técnica, que é muito importante, a minha dica seria esmiuçar a estrutura container para entender melhor como que isso vai funcionar lá na frente. E tem uns espaçamentos de parede, né, que considerar, e ao mesmo tempo embaixo tem vigas encostadas nessas paredes, então de repente pode ter um afastamento um pouco maior. Então, assim, é uma série de coisas que só indo ver, né, você vai entender melhor do que simplesmente talvez ficar na teoria, nos livros ali. Então a minha dica seria isso, esmiuçar o objeto container, entender ele como um todo. Muito bom. Rafa, tá com a sua dica? Já que a gente tá falando de inovação, transformação, mudança, é um site que chama Trend Watching. É um grupo, né, que faz uma pesquisa mundial sobre tendências, inovações, e eles lançam relatórios mensais sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo e como que elas podem catapultar, né, a comunicação das marcas, o consumo e tal. Eles têm um produto super bem feito, assim, que inclusive é um produto pago e caro, que é contratado por diversas marcas do mundo, assim, desde a Rede Globo, passando pelo Spotify e tal, os caras compram esse material que eles produzem. Tem uns materiais que são gratuitos, né, livres, que a gente pode acessar e dá para assinar a newsletter também, né. É bem bacana, trendwatching.com. E a DCBase está bem bacana aí, falando na tendência aí para que as pessoas façam as mudanças, né, com essa chegada da pandemia. Então a tônica dos últimos meses é trabalhar em cima das mudanças, e mudanças que vão desde a comunicação da linguagem até de hábitos e tal, e eles vão descrevendo eventos no mundo que confirmam essas tendências mundiais. Bem interessante. Eli, sua dica? Minha dica não tem nada a ver com o assunto aqui, é sobre uma série que eu vi agora recentemente, eu não tinha visto, que é Atlanta, que está disponível pelo canal Fox aqui no Brasil e também na Netflix. É sobre um grupo de amigos, né, que são rappers, e aí mostra um pouco o dia a dia deles, mas assim, é fantástica, a trilha sonora é maravilhosa, eu nem sabia que eu gostava de rap,
rap, assim, mas a seleção deles é muito, muito boa. E o criador e o protagonista é o Donald Glover. É um fenômenozinho, o menino. Também não sabia que ele é o... Childish Gambino, né? Exato, ele tem esse cognome aí, o Childish Gambino, né? Que é daquele videoclipe, aquela música que causou um impacto grande. Como é que é o nome da música mesmo? Que é This Is America. Isso, This Is America, que é impressionante. E ele tá super diferente no vídeo também, assim, eu não tinha identificado que era ele. Mas muito legal a série, tem 2 temporadas só, mas fala um pouco desse cotidiano dele, dos amigos, mas é tudo bem feito, né? Então foi uma grata surpresa pra mim. Tava lá naquela coisa de sugestões da Netflix, né? Que o algoritmo finalmente acertou, porque ele normalmente erra, né? Se ele aparece coisas que não fazem o menor sentido. Mas tá aí, Atlanta, quem puder, assista, vale a pena em todos os sentidos. Bom, minha dica vai ser um canal no YouTube que eu pesquisei para conversar com o Daniel, para ficar mais por dentro também de uma construção em container, que chama Entre Pra Morar. A mulher que explica que a Miriam Bolson, ela tá construindo uma casa dela, que é em container, ela filmou tudo, assim, desde fazer o projeto, desde a pesquisa, o começo da construção, a escolha dos materiais, é bem bacana, assim. E ela mostra todo o processo, né, por que ela escolheu, os erros que ela teve. A gente vai deixar o link para vocês darem uma olhada. O canal chama Entre Pra Morar, o canal no YouTube. Vale muito a pena para quem tá querendo ficar por dentro desse tipo de construção. Bom, finalizando aqui nosso episódio, queria agradecer ao Daniel. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes para conversar com a gente. Espero que você tenha gostado também. Gente, obrigado vocês aí pelo convite. Foi um prazer enorme aí conversar com vocês. Espero ter ajudado aí ao público a entender melhor esse tipo de construção. E fico aí à disposição. Quem tiver dúvidas aí pode me procurar. Nosso escritório, Instagram, Facebook também, é Casa Container Marília. Tudo junto, Casa Container com a Marília, o nome da cidade, que não é pessoa não. E é isso, a gente fica aí à disposição. Muito bom. Agradecer ao Vitor também. Vitor, obrigado, mais um episódio aí com a gente. Eu que agradeço a participação, o convite, né? E prazer, Daniel, prazer conversar contigo também. Sempre que puderem e podem contar comigo aí para outras oportunidades. Muito bom. Rafa, mais um, né? Opa, mais um. Desculpe as piadas de mau gosto aí, gente. Eu acho que tem gente que não entendeu da manteiga nas costas do gato. Essa você tem que explicar. Não, essa depois eu tava pensando, eu não sei se foi a melhor analogia não, mas enfim. Mas vai ficar piada no ar, né? Boa. Lili, a gente tem que aturar essas coisas, né, Lili? Pois é, tem que falar que é bom, né? Não falar que entendi, falar que é super inteligente, que é melhor. É melhor. Melhor. Vai ser rir, o negócio é rir. Quem vai. Qualquer coisa a gente pode risadas falsas, assim. Mas é isso, obrigada, gente, foi super bacana, informativo, dá vontade de saber mais, parabéns pelo trabalho aí, Daniel, Vitor também, e é isso, bora pro próximo. Isso aí, a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio pra vocês, e até mais. Tá igual passar manteiga na costa do gato. O quê? Explica como aí. É que é? Você nunca conhece esse meme, não? De como é que você faz um gato flutuar? Você passa manteiga nas costas dele. Sim. Nossa, nada a ver, mas enfim. Mas isso aí, é dentro da caixa, fora da caixa. Essa dica caiu como uma luva, hein? Por quê? Isso é uma piada da minha vida. Tô entendendo. Esse é o punchline? Você vai ter que explicar, Rafael. Como é que chama o rapaz? Você deu a dica. Poxa, ó, galera. Vocês estão fracos, né? Nossa. Agora eu entendi. Daniel, desculpa, tá, Daniel? Eu tava viajando também, ainda bem que agora eu entendi. Agora que eu tô voltando às origens, assim, das piadas mal feitas, vocês não estão entendendo? Vou ficar mais atento. Desculpa, Rafa.